eu quero estar compartilhando algo que vocês estão vivenciando aqui. Eu creio que algumas pessoas estão vivenciando. Vocês têm um diário espiritual que vocês fazem aqui, que é o pão diário. É o presente diário. Esse aqui é o presente diário, não é o pão diário. Mas é a mesma coisa. Vocês têm um devocional, e vocês fazem esse devocional todos os dias. Eu acredito que algumas pessoas fazem todos os dias. E outras fazem uma vez por semana, uma vez por mês, e assim por diante. Tem também, né, Laura? Esse que faz uma vez por mês. Mas no dia 11, que foi sábado, vocês tiveram aqui um tema muito importante, que é a pedra angular. Que é a gente passar batido numa palavra dessa aqui, não dá. E a importância dessa pedra angular que fala. Então, vamos abrir nossa Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. E o versículo, todo o capítulo 4 é muito interessante para nós meditarmos. Porque aqui Pedro e João, eles se apresentam perante o Sinédrio. E eles então são encerrados aqui, ó. Ele fala que eles são encerrados na prisão. Nós vamos ver. Eu vou ler do 4 até o 11, do 1 até o 11, para a gente poder sintonizar a palavra. Mas eu quero destacar o versículo 11 com vocês. Amém, queridos? Se você não leu em casa, vai ler aqui agora. Se não leu em casa, vai ler aqui. Amém? Vamos ler? Amém. Estando, a minha versão aqui é diferente dessa daí. Estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Perturbaram-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, porque já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus maiorais, e os anciãos e os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Pondo Pedro e João no meio, perguntaram: com que poder, em nome de quem fizeram isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo, e vós anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, e de modo como foi curado, seja conhecido de vós todos, e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, Aleluia, aquele a quem vós crucificaste, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. meu Deus, Aleluia. aleluia. E ele é, a Bíblia fala, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça da esquina. E Pedro dá o testemunho com tanta ênfase, e ele fala: em nenhum outro, diga comigo, em nenhum outro há salvação. Pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Senhor nosso Deus,
Estamos diante da tua presença. Oh, benigno Deus, Estamos diante, Senhor, da tua palavra que é viva. E queremos, Senhor, nesta manhã ser edificados por ela. aleluia. Em nome de Jesus, para a tua glória, em nome de Cristo. Amém. Amém. Graças a Amém. Deus. Pode se assentar, meus amados irmãos. Nós sabemos, quando fala pedra angular, aqui nós entendemos que é fundamento. Aleluia. Fundamento. E eu daria aqui um tema para essa palavra de hoje. Não construa a sua vida sem Cristo, sem esse fundamento. Aleluia. Essa semana eu estive no Alfa, não sei se você viu lá também. Foi um privilégio muito grande eu estar ali juntamente com 9 ou 12 missionários também. E eu fui falar sobre religiões e seitas. O mundo está vivendo um caos espiritual. A humanidade, de uma forma geral, está vivenciando um caos espiritual. E aí, eu tive que fazer uma pesquisa sobre religião, sobre ver quais as religiões tinham mais, estavam crescendo mais, as religiões estavam diminuindo. Porque o coração do homem sempre vai ter uma sede espiritual. Sempre vai caminhar para uma sede espiritual. E eu então fiz essas pesquisas sobre religião e estava falando para eles que nos últimos dias as religiões elas vão se combaterem umas com as outras para disputar o coração do homem e da mulher, para tentar ganhar alguém. E aí eu falei conversando lá, dando aquela palestra, uma das coisas que eu destaquei, que é muito importante a gente conhecer o que é que nós seguimos, o fundamento que nós temos na nossa fé. Tem cristão hoje que não sabe o fundamento da sua fé. E aí, eu comecei a falar sobre essa questão. E deu certo dessa palavra de hoje, da pedra angular, que fala-se na Bíblia. E aí eu coloquei, não construa a sua vida sem Cristo. Jesus, ele se torna o fundamento da vida de cada um de nós. Fundamento de uma nação. Um povo que tem Cristo como fundamento. A nação que tem Jesus como fundamento. Essa nação será uma nação diferente, uma nação abençoada. Glória a Deus. Prova que o cristianismo, quando começou a ser propagado no mundo, as nações que receberam Jesus, que tiveram Jesus como fundamento, foram as nações que mais prosperaram, mais cresceram, mais se fundamentaram. Deus maravilhoso. A justiça social foi melhor. Deus. O tratamento das mulheres foi diferenciado. Dos órfãos foi diferenciado. Por quê? Porque Jesus, ele é um fundamento. Glória a Deus. Ele traz fundamento, Glória traz a Jesus. traz Graças a um Deus. direcionamento para a nossa Sim, vida. Jesus. Glória a Deus. Então, quando nós queremos construir uma sociedade, construir a nossa família, construir a nossa vida, construir os nossos sonhos, construa sobre. Você quer construir os seus dias da sua vida? Construa sobre esse fundamento, sobre essa pedra fundamental. Aleluia! É isso que a palavra que me trouxe para mim foi essa. A pedra angular fala de construção. Você está construindo sua vida. Eu estava brincando com o meu cunhado essa semana, que a vida tem alguns tempos.
Tem um tempo, o primeiro tempo da tua vida é aquele primeiro tempo que você tem que estudar, tem que fazer alguma coisa. O segundo tempo da tua vida é o último tempo que você está vivendo, é como se fosse um jogo de futebol. Praticamente, tem o primeiro tempo, e depois os 45 minutos, depois você entra no segundo 45 minutos. Tem gente que já está jogando os últimos minutos do seu tempo. E aí você precisa, com a tua vida, construir a tua vida sobre esta pedra fundamental que é Jesus. Aleluia. Que é Jesus. Não desprezar Cristo, a pedra fundamental. É isso que ele estava dizendo. Nós vamos ler. Israel estava sendo construído, reconstruído. A nação de Israel estava sendo reconstruída. E falava-se muito, Deus falava, profetizava que traria uma pedra fundamental para eles. Traria um fundamento para eles diferente de todas as nações. E aí, em Isaías capítulo 28, verso 16, vai colocando aí. Eu gostaria que alguém pudesse ler para mim daí, dessa versão. Israel estava sendo reconstruído. E o Senhor então usava o profeta, falava, eu vou mandar uma pedra, vou trazer uma pedra fundamental. A nossa vida, irmãos, ela tem que ser construída. A tua vida, seja ela profissional, seja a tua vida pessoal, seja seus últimos dias da tua vida, seja você jovem, seja você adolescente, seja você um ancião, tenha a tua vida sobre essa pedra fundamental que é Jesus, essa pedra angular que é Jesus. Leiam para mim, por favor. Vamos colocar. O computador lá está abaixo. Mas o Senhor Deus diz o seguinte: eu coloquei em Sião uma pedra, um alicerce firme, garantido, precioso, sobre o qual se pode construir com segurança. Aleluia. Quem crê nele nunca vai precisar fugir. Glória a Deus. Aleluia. Olha só. Pedra, fundamento. Deus dá para nós esse fundamento, essa pedra angular. Eu me recordo, irmão, esse Rodoanel aqui foi tirado mais de 7.000 caminhões daí de terra, de barro. Foi tirado daqui. Foi levado tudo para Itaquá. Esse trecho aqui. Foi? Vocês lembram? Estragou tudo das ruas aqui. Mas eles tiravam aquele barro, Laura, irmãos, tiravam aquela terra, Luiz, e eles traziam aquelas carretas de pedra para jogar aqui. Glória a Deus. Para jogar ali, porque sabia que ali seria uma pista de muito tráfego. Aleluia. E que as pedras que seriam colocadas ali dariam fundamento para aquela pista. Aleluia! Para passar caminhão pesado, para passar carreta. Maravilha. Eu vi as pedras que eles tiraram o barro e colocaram as pedras. Aleluia. Cada pedra grande. E hoje você passa ali e você não vê nenhuma bala naquela pista ali. Mas em compensação o Maluf fez esse trecho aqui. Vou usar o que é na realidade. O Maluf fez o trecho da Jacu Pêssego. Quando ele fez, ele não fez nada disso, ele não tirou o barro. Ele não tirou aquela terra podre. O Paulinho passa lá quase todo dia, né, Paulo? E quando ele fez aquele trecho, passou um asfalto por cima só. Vai ver o que ficou a pista. Passa lá com o teu carro na pista. Precisa ser refeita de novo. Precisa ser refeito de novo. Construa a tua vida, irmão, sobre a pedra fundamental que é Jesus. Eu tenho certeza que a tua vida terá firmeza, não terá ondulação, não será afundada, não será destruída. Aleluia. Jesus é essa pedra fundamental. Aleluia. A igreja não pode
construir a sua teologia, a sua pregação. A nossa pregação tem que ser em cima dessa pedra fundamental. Glória a Deus. Oh, glória. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, Deus tremendo tu és, Senhor. A pedra angular nas construções antigas era que servia para alinhar toda a obra e era a base para levantar o edifício. Portanto, essa pedra precisava ser adequada. Essa pedra precisava ser adequada. Estar no esquadro. A construção dependia dela. Nós fizemos no Segue 2, dizendo assim: vós sois pedras espirituais para a construção de um templo santo a Deus. Amém. Cada um de nós somos também, devemos ser esta pedra espiritual, construída em cima de uma outra pedra mais fundamentada, mais forte. E nós construímos o templo a Deus. Graças a Construímos a nossa vida ao Senhor. Nós vamos ler. Israel estava sendo reconstruído, mas Israel rejeitou a Jesus. Rejeitou o Filho de Deus. Isaías, nós lemos que ele era o Messias prometido. Vamos para o Salmo, João capítulo 1, verso 12 e 13, se eu não me engano. 11 e 12. João 1, 11 e 12. A igreja não pode, a igreja evangélica brasileira, se ela começar a construir a sua teologia sobre algumas coisas que estão construindo hoje, ela estará fugindo dos fundamentos que Deus deixou para ela. A tua vida, você precisa construir sobre um fundamento. Este fundamento é Jesus Cristo. Põe tua vida em cima deste fundamento. Põe teu casamento, põe o teu relacionamento, põe a sua vida espiritual, põe a sua vida matrimonial, sua saúde, põe a sua vida profissional, os seus planos, os seus projetos, põe tudo nesta pedra fundamental. Glória a Deus. Aleluia. Esta é a pedra fundamental. Vamos ler. João, quem pode ler para mim? Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quando você põe Jesus como sua pedra fundamental, Graças a Deus. Glória passa a ser chamado filho de Deus, adotado na família de Deus. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Oh, bendito seja Deus. Eu não sei o que você está passando. Deus. Eu não sei como é que você está no segundo tempo, no primeiro tempo da tua vida. E como é que você está construindo a tua vida. Em que você está acreditando mais? Glória a Jesus. É nos falsos mestres desta época, como eu comecei falando sobre religião, que as religiões vão disputar o coração do homem e da mulher. Mas dentre elas existem as falsas religiões. As falsas religiões. Tu és, Senhor Jesus. Existem aquelas que creem que um pedaço de pau é o seu Deus. As religiões animistas. Elas acreditam que um Deus pode ser um sol, pode ser um pedaço de pedra qualquer, e ali pode ser um Deus. E você? Oh, Aonde você está construindo a sua fé? Deus, ressurreição de Jesus. Aleluia. Aonde a sua fé está fundamentada? Deus maravilhoso, Deus bendito. Qual é a teologia que você está se fundamentando? É a prosperidade? É o bem, a riqueza? Ou você está fundamentado em Cristo, o Senhor da vida? Graças Aleluia. a Deus. Glória. Ele é a nossa pedra angular. Oh, glória. Maravilhoso. E aí fala que Israel rejeitou. As pessoas rejeitam.
Mas eu creio que você nesta manhã não estará rejeitando Jesus, o Filho de Deus. Nós vemos a igreja que rejeita esse fundamento, ela seria assimilada àqueles que construíram a sua casa na areia. Construíram a sua casa. Tem uma parábola que fala sobre a construção na rocha e a construção na areia. Vem a chuva, vem o vento e ela não resiste. Aonde você está construindo a sua vida? Onde a tua vida está fundamentada? Jovem, adolescente, criança, ancião. Aonde você está fundamentando a sua vida? Irmãos, nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo de caos, um tempo de pessoas que estão se desesperando, não sabem para onde ir, não sabem no que crer. E aonde nós estamos construindo a nossa fé? É sobre Jesus? É sobre Jesus que você está construindo a sua fé? Amém. Aleluia, Jesus. Marcos capítulo 12, verso 10. Pedra fala de alicerce. Uma outra coisa, essa pedra angular fala que é colocada no topo de uma esquina, unindo as paredes, uma parede à outra. Olha que legal. Poucos dias atrás, quase aconteceu um acidente numa das casas de uma pessoa conhecida nossa. Ela morava no nível mais baixo, o vizinho de cima estava construindo a parede e não fez a amarração na parede, Paulo. Ele levantou a parede, mas não encheu a viga, não encheu a coluna, não encheu nada, não amarrou. Pedra fundamental, ela liga as paredes, ela sustenta a parede. E ele estava trabalhando ali, quando caiu da tarde veio um grande temporal. Sabe o que aconteceu? Com vendaval forte, sabe o que aconteceu? Não preciso falar. Caiu, o vento derrubou aquela parede, porque ela não tinha uma ligação, ela estava solta. A nossa vida não pode ser assim. Ela tem que ter alguma coisa que dá sentido, que dá fundamento. Aleluia. Aleluia. Você está servindo a Jesus, irmãos. Continue servindo mais e mais ainda. Nada vai ser difícil para você. Se amanhã o pastor marcar um culto, segunda-feira amanhã para vocês, e vocês são fundamentados no Senhor, amanhã vocês estarão aqui para servir a Ele. Aleluia. Mas nós teremos um culto no domingo, vai ter um culto na segunda-feira de oração de Pentecostes, você vai estar aqui servindo ao Senhor com alegria, porque a tua vida está fundamentada nele. Amém. Glória a Deus. Essa pedra da esquina, ela unia as paredes e dava fundamento, dava segurança. Onde a tua vida está fundamentada? A pergunta fica essa. Você está construindo sua vida com Cristo ou sem Cristo? Você talvez está fazendo projetos, fazendo sonhos, querendo resolver algumas questões, mas Jesus está participando dessa tua vida, desse segundo tempo, o primeiro tempo da tua vida. Só pergunta hoje. E está uma série de interrogações na cabeça, estou vendo de cada um de vocês. Construa sua vida, construa sua casa nesta rocha, nesta pedra fundamental. Ele fala aqui ainda, diz o soberano, o Senhor, eis que eu ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma pedra preciosa. Ela tinha valor.
Como é que você está valorizando esse Cristo ressuscitado? Milhões e milhões de pessoas no mundo, irmãos, não conhecem Jesus ainda. Vocês sabiam que a maior parte das pessoas que frequentam uma igreja, uma religião, eles passam a se interessar pela religião, pela vida espiritual, depois dos 50? A maior parte das pessoas? Você sabia? Depois dos 50, que a pessoa começa a falar assim, eu já estou chegando mais perto de Deus, eu preciso me acertar. Mas enquanto ele é jovem, enquanto ele é novo, ele não está preocupado com religião, não. Com as coisas espirituais, não. Sabia disso? E a estatística dá que mais ou menos 50% das pessoas que frequentam uma religião ou uma igreja já está, ó, está igual eu e você aqui, ó, mais ou menos. A gente quer ficar mais perto de Deus ainda, né, mano? É mais oração, é mais busca, é mais... Você sabia que o que está acontecendo de fenômeno nas religiões hoje é que a maioria dos jovens não estão interessados na religião, na vida espiritual? A maioria dos jovens não estão interessados na vida espiritual. Tanto é que quando o Papa veio ao Brasil, o que eles fizeram? A jornada da juventude. Por quê? Porque os jovens não querem saber de servir a Deus. São muito poucos. Você sabia que também a maioria das pessoas que vêm, que tem interesse, são as mulheres? É as mulheres. Não vejo isso nem dá glória a Deus. Essas mulheres são devagar demais. São as mulheres que vêm, que buscam, e assim por diante. Pode contar que outro dia eu fiz um teste aqui, eu mandei sair todas as mulheres, ficou meia dúzia de homens aqui só. Vocês lembram? Vocês estão lembrados que eu fiz isso? Então, construa a sua casa nesta rocha. Uma outra coisa que eu quero dizer aqui, aproveitando. Os construtores rejeitaram essa pedra angular. As pessoas estão rejeitando Jesus ainda nos dias de hoje, Marcos. Eles estão rejeitando Jesus nos dias de hoje. E aí, os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor, é algo maravilhoso para nós. Afinal, que pedra é essa? A Bíblia novamente traz a resposta. Quando o apóstolo Paulo, falando do povo de Israel, que bebera da fonte que jorrou de uma pedra durante a sua peregrinação. Todos eles comeram de uma só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual. O que eu entendo? Que quando nós temos Jesus como nosso Senhor e Salvador, Ele tem que ser pregado, tem que ser anunciado. Quando temos Jesus, Ele sacia a nossa sede espiritual. Aleluia. Amém. Amém, queridos? Amém. Você pode chegar sedento, que Ele vai saciar a sua sede. Que Ele saciará a nossa sede. Seja ela de qual tipo for. Como foi lá no deserto. Eles estavam caminhando naquele deserto. E eles queriam beber, sentiram sede. E aí Moisés vai, toca naquela rocha. E aquela rocha flui água. Água viva, água cristalina. Aleluia. Água que mantém eles vivos. A igreja do Senhor está precisando voltar a beber desta rocha, desta água cristalina. Nós estamos vendo que muitos cristãos estão se perdendo, muitos líderes religiosos estão se perdendo. Mas nós precisamos urgentemente voltar para esta rocha fundamental, para essa pedra angular.
Aleluia. É o fundamento da igreja. Glorioso é o teu nome, Jesus. Jesus falou assim, que ele edificaria a igreja. Pedro, tu és pedra. Sobre essa pedra, eu edificarei a minha igreja. A igreja, ela não está fundamentada em movimentos sociais. Tem que ter? Tem, mas não é o fundamento dela. Não é. Não é. O fundamento da igreja, a gente pode doar tudo que nós queremos na área, mas não é esse o fundamento, nós temos que fazer. Deus soberano. Ele fala aqui, eu vou terminar de ler. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, beberam de uma mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Glória a Deus. A pedra era Cristo. Glória a Deus, Pai. Da onde saiu a água para saciar a sede deles. A nossa sede espiritual é Cristo Jesus. Nessa ceia de hoje, irmãos, vamos saciar a nossa sede. Nessa ceia de hoje, que é Cristo Jesus. Ainda assim, o Senhor Jesus Cristo tornou-se a verdadeira pedra angular da igreja. Tanto é que o apóstolo Paulo diz também: vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Cristo Jesus como pedra angular. Aleluia. Irmãos, Ele é essa pedra. Ele é a minha rocha. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Bate o vento que vier, vem o vento que vier. Se a tua vida está fundamentada em Cristo Jesus, no Senhor Jesus, venha o vento que vier, a sua casa não vai cair. Glória a Deus. Não vai cair. Aleluia. Glória a Deus. Porque ela está plantada, fundamentada sobre uma rocha. Amém. Eu tenho um pequeno vídeo que eu não sei se você já curtiu ele lá no meu Face, compartilhei, falando sobre líderes de visão, não sei se vocês viram. E aí, eles, os dois vão indo, andando. Aí um vê umas pedras assim, eu falo, ele pega só das pedras, uma pedra forte, põe lá. O outro vê um plano bonito assim, o mais preguiçoso, o mais que queria menos, foi lá, num lugar baixo assim, foi lá, construiu a casa dele. O outro não, foi lá, construiu na pedra, na rocha. Aí os dois entraram para dentro das suas casas. De repente, veio um temporal. O que construiu a casa na rocha, a casa dele ficou em pé. Glória a Deus. Quando começou a armar o temporal, aquele que construiu a sua casa fora da rocha, saiu para a porta assim, ficou observando. De repente começou a chuva vir e começou a encher a casa dele. De repente a casa dele toda cai. Não deixe tua casa cair. Construa sobre a rocha. Aleluia. Cristo Jesus. Você pode louvar. Glória a Deus. Essa ceia, nós não vamos fazer aquilo que Deus quer fazer. Deus quer trazer para a igreja, para as igrejas evangélicas. Construir a nossa casa sobre esta rocha. Vocês já não são estrangeiros, como ele disse, mas um cidadão dos santos, membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Cristo Jesus como pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para tornar-se um santuário santo ao Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus, por seu Espírito. Aleluia. Aí, que coisa maravilhosa. Dá para perder isso? Não dá. Amém. Igreja Glorioso é o teu nome. bem edificada. Glória a Deus. Igreja fortalecida. Igreja missionária.
igreja que cresce, igreja que avança, igreja que os seus filhos geram filhos. É a igreja fundamentada na rocha. Aleluia. É a igreja. É o crente fundamentado na rocha. Glória a Deus. É o crente que pode vir o vento que vier. Ele não vai se abalar. Ele vai vencer as provas. Ele vai vencer as tentações. Graças a Deus. E vai caminhar, seguir caminhando Graças a Deus. em direção a Deus. Jesus Cristo pode ser rejeitado por muitos, mas é o único que proporciona um fundamento sólido para a vida. Eu fecho esse diário de hoje, irmãos. Eu não podia perder. Eu sei que vocês estão tendo direcionamento aqui nesta igreja. O direcionamento de vocês deve ser sempre esse. Falei com o Lauro de uma certa feita. E eu posso publicar isso, né, Lauro? Se me permite. Falei, Lauro, uma das razões que eu deixei, que Deus me tocou para deixar você como direção dessa igreja, foi que você tem uma palavra centrada em Cristo Jesus. Aleluia. E não vai tirar a igreja da pedra fundamental e levar ela para os fanatismos religiosos que nós vemos nesses dias. Levar os cristãos para poder se apegar em coisas que não são o fundamento verdadeiro, genuíno. É um objeto, é uma rosa, é um pedaço de pau, uma cruz de madeira, é um galãozinho de água, é uma toalhinha, é tanta coisa, tantos fundamentos que os líderes colocam nos dias de hoje. E o fundamento principal é o tempo que vai deixar uma marca. Poucos dias nós tivemos uma palavra. O pastor Derode Andrade, acho que foi ele que foi lá falar para a gente no pastoreio de pastores lá em Campinas, se eu não me engano foi ele. Ele falava que muitos líderes hoje têm uma marca. A marca desse é o que é? É o meu tempo que eu estou construindo. É o tempo que eu estou construindo. É a catedral que eu estou fazendo. A minha marca vai ficar lá. Mas não é isso, irmãos. O fundamento da igreja é o Cristo vivo, o Cristo ressuscitado, aquele que ressuscitou, aquele que foi morto, mas foi ressuscitado e está vivo entre nós. Aleluia. É esse o fundamento da igreja do Senhor. Aleluia. É esse. Nós vamos cear. Nós vamos, por favor.